Olá, como vai você, meu amor? Bem-vindo a mais um consultório de família. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido muito presente no dia a dia das famílias. Nós vamos falar da exaustão mental dos pais que têm filhos com TDAH já diagnosticado. De fato, a gente cuida da criança, mas às vezes descuida dos próprios pais de se perceberem como agentes necessários, absolutamente necessários, com as demandas todas da exigência de uma criança ou de crianças com TDAH, mas precisam ser fortalecidos, precisam ter conhecimento, precisam ter sabedoria para lidar com o que lhes vem a ser importante para que a família mantenha-se em pé. E com saúde mental. A saúde mental de todos importa, não é? Então, essa conversa de hoje é com o psicólogo Rafael Costa, ele é especialista em TDAH, mas hoje a gente vai dar atenção a você, que é pai e mãe, e claro, vai servir também para o professor, para o vovô, para a vovó, para a gente que se envolve no cuidado com as crianças. Bem-vindo, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Darleide, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar justamente aqui psicoeducando, trazendo informações, porque Obrigada. nossa família é a nossa base e a gente precisa manter ela em paz. Obrigada. O Rafael que vem de Recife fazer esse programa com a gente, porque da última vez que estivemos juntos, você foi tão assertivo, tão pontual, tão cuidadoso também na entrega do que você fez em relação ao TDAH, que tornou-se a sua plataforma de trabalho maior, né? E é muito bom ter um profissional especialista num tema que é tão pontual, tão recorrente, tão presente. E aí a gente dá continuidade, só que hoje, como eu já disse, pensando nos pais, o que é também uma sugestão sua, Darleide, vamos cuidar aqui dos pais. Por que que você percebeu essa urgência e necessidade em relação a eles? Muito bem, porque como a gente compreende o TDAH como um transtorno neurobiológico, ou seja, a pessoa já vem para o mundo com esse transtorno, e ele é multidimensional, então, ou seja, ele tem vários aspectos do comportamento da pessoa, desde de quando ela é criança até a vida adulta. E é muito comum chegar aos consultórios pais com os filhos já diagnosticados, mas com um histórico de dificuldades muito grandes, sabe? Então, porque o que a gente percebe, o que a gente tem de conhecimento hoje? Que o TDAH ele vai para muito além da falta de atenção, muito além da hiperatividade. Essas as duas características que vêm com um monte de reclamações, né? Ah, ele esquece isso, ele não consegue fazer aquilo. Na verdade, é um nome, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um nome mais próximo que a gente conseguiu chegar. Quando a gente estuda a neurobiologia do transtorno, a gente percebe que desatenção e hiperatividade é só sintomas, onde estão relacionados os sintomas. Mas na sua gênese, a gente tem uma dificuldade com inibição de comportamentos, inibição de desejos e uma dificuldade justamente daquilo que a gente chama de funções cognitivas, capacidade de se organizar, problemas de memória, problemas de conseguir planejar e executar aquilo e também o problema no comportamento. Então, assim, é fato, e isso já vem sendo estudado há muito tempo, que lares com crianças com TDAH são lares muito mais conturbados por conta desses sintomas, dessa dificuldade da criança muito maior, porque toda criança, no seu desenvolvimento, tem as suas dificuldades com disciplina, Esperado é até. esperado. Só que a criança com TDAH tem isso de uma forma muito mais acentuada e não são aquelas técnicas ou aquele modo Clássicas. clássico que vai ajudar. E os pais, sem a orientação correta, acabam justamente entrando nesse redemoinho de dificuldades e é muito comum, assim, os pais chegarem, nossa, existe um caminho para ajudar meu filho, mas eu queria muito também que tivesse um caminho para me ajudar. E não só pais com TDAH, mas também outros pais de outros transtornos que a gente chama do neurodesenvolvimento, que é o autismo, altas habilidades, né? Mas assim, casas, famílias que têm crianças com TDAH, principalmente os não diagnosticados, são casas que precisam de técnicas, atenção e orientação especial, porque o nível de estresse nelas, por conta desses comportamentos dessas crianças, acabam justamente
trazendo um malefício para toda a família. E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Bem dito. Estou aqui lembrando, inclusive, enquanto você fala, da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Penso até que a gente poderia hoje dedicar a você essa oportunidade de você pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. E a primeira lição desse material é justamente relacionado aos pais, como devem dar atenção ao seu próprio quadro de saúde emocional, do seu bem-estar, para ter como lidar com as demandas, as necessidades dos filhos. A gente precisa estar centrado, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para que a gente possa cuidar dos outros. Você já tem a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter? Fica aqui a minha sugestão para você. Entrar em contato, pedir, nós vamos enviar para sua casa. Não precisa pagar por isso, apenas vai tornar-se aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo, receberá esse material e outros quantos você quiser, mas eu estou indicando agora esse Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu, enquanto te ouvia, também pensei bem que a gente podia conversar, se não agora, mas em outro momento, sobre como é a expressão do afeto de alguém com TDAH. Por exemplo, penso eu que diante de tantas dificuldades que surgem, até mesmo de compreensão de si mesmo, no caso os pais compreenderem os filhos, como é que a expressão dos afetos ficam nesta situação com a presença de um TDAH, por exemplo? Perfeito. Ou em déficit ou em exagero. Quando nós estamos falando de TDAH, essas duas palavras, principalmente essa palavra precisa estar muito clara na nossa cabeça. Dificuldade de autorregulação. Dificuldade de inibição. Ou seja, imagine uma orquestra com seus vários instrumentos que precisam, e ali tem uma área do cérebro que ali tem a função de coordenar toda essa orquestra, mas no TDAH essa área é deficitária. O maestro ou é um anãozinho, entendeu? Imagine, digamos que existe o instrumento da memória, né? Aquela área lá do cérebro da memória. Então, imagine que ele está ali tentando tocar o seu instrumento, olhando a partitura, mas ao mesmo tempo tentando dar conta do tempo que o maestro está regendo. Mas ele não está vendo o maestro. Então, ele tem uma dificuldade a mais. Ele está vendo a partitura e tentando encontrar o maestro, vendo a partitura e encontrar o maestro. E aí, qual a consequência disso? Dificuldade na performance. Então, ou seja, o TDAH ele tem uma dificuldade de performance. Não é de capacidade, é de performance. E aí, como é que isso vai se expressar nas questões emocionais? Exageros. Então, é aquela criança que ou é muito desatenta, você está falando com ela, ela parece que não está te ouvindo, você pede para fazer as coisas, ela esquece. E pode ser, e assim, como está dentro de um transtorno, o sofrimento para a criança é muito maior. E o problema também. Então, ou seja, mas a gente faz isso todos os dias. Como é que você esquece? Sim, ela vai esquecer. Por quê? Ela tem uma dificuldade em partes da memória. A memória não verbal e a memória verbal não se conversam. Então, por exemplo, quando a gente está conversando aqui, você já está aí, já está pensando, não, eu posso perguntar isso, depois houve o ponto aqui, eu vou argumentar isso. Orquestrando aqui. Orquestrando. TDAH tem essa dificuldade. Mas e que no que diz respeito à forma de amar, à forma de se expressar, cabe também o que você disse inicialmente, ou para menos ou para mais? Para menos ou para mais. Como é que ela ama, como é que ela performa, a performance dela nesse sentido dos afetos mesmo, do carinho, do amor, do abraço, do olhar, da palavra? Sim, essas funções se mantêm normalmente. Segue mesmo? Justo. O que pode acontecer é uma dificuldade dos pais por conta do estresse gerado, por conta das disfuncionalidades. Pode confundir as coisas. Isso, porque... Se é uma criança que não me responde na hora que eu chamo, se ela não obedece, coisas assim, ele pode entender que ele não se importa comigo, não me ama, alguma coisa do gênero. Como eu disse, é um transtorno que vai afetar a tua performance no mundo. Ok. Então, se você deveria fazer as coisas e não está conseguindo, você desorganiza o ambiente, certo? E estressa aqueles que deveriam estar cuidando de você, e a gente não vem com um manual de instruções, certo?
E aí o que acaba acontecendo? Os pais acabam ficando muito com foco nos erros, porque eles estão acontecendo com constância. Então, o que acontece? Pode acontecer um embotamento afetivo, então a criança começar a se reconhecer como defeituosa, entende? E aí, por conta da falta de maturidade dela, ter comportamentos disfuncionais tentando chamar essa atenção, certo? Então, assim, a capacidade dela de amar, de se expressar, Tá lá. tá lá. Mas o problema é que as circunstâncias podem fazer com que ela desenvolva ideias sobre ela própria, né? Autoconsciência, altos conceitos disfuncionais, certo? Então, assim, imagine que você está numa casa. Então, para que você mantenha a sua casa organizada, o que você precisa? De horários, de rotina, certo? De rituais, né? É hora de tomar banho, hora disso, hora daquilo. E imagine uma criança que ela tem essa disfunção na organização e também uma disfunção que afeta a questão das emoções, não só do especial emocional, mas assim, muita impulsividade. Entende? Então, ou seja, o que isso traz para o ambiente? Uma confusão. Então, se você, que for pai de um TDAH, usar os mesmos usar na sua educação as mesmas técnicas que você usaria com uma criança normal, você vai ter justamente um maior estresse por conta desses aspectos. Então, ou seja, a multidimensionalidade do TDAH, ele vai ter um problema de inibição, isso vai trazer, ou seja, ele não vai conseguir controlar estímulos. Meu Deus, esse menino começa a fazer uma coisa, do nada já está fazendo outra. Nossa, ele parece que não me escuta. Tudo isso é dificuldade de inibição. E uma dificuldade de orquestrar, de responder essas coisas que a vida, que o mundo oferece para ele. Então, dificuldade de planejamento, de execução. E aí, como é que fica uma casa onde tem aquela pessoa, tem aquele serzinho ali, que não consegue manter-se organizado em meio ao sistema? É estresse para a própria criança e estresse para os pais. Vale dizer que nós estamos pensando aqui em uma situação que se tenha já um diagnóstico elaborado e não suposição, uma pesquisinha rápida na internet. A gente está pensando nestes casos em que você já sabe, o seu filho tem esse diagnóstico. Ele foi atendido por profissionais, enfim, por especialistas, e agora nós temos essa questão. Ah, eu desconfio. Vamos procurar saber para vocês entender o que de fato está acontecendo e então gerir a situação de maneira devida. Digo isso porque as pessoas estão muitas vezes olhando a situação e se autodiagnosticando ou diagnosticando o seu próprio filho, então isso pode trazer prejuízos importantes. Considerar também que há fatores que prejudicam ainda mais um quadro. E tem sido muito comum ver colegas dizendo assim, olha, isso não é TDAH, isso aqui é excesso de telas, por exemplo. Isso aqui não é TDAH, isso aqui é falta de que os pais façam a gerência adequada da educação do próprio filho. E isso precisa ser dito para que a gente não confunda as coisas e que as pessoas que de fato têm TDAH não sejam tidas como, é gente da modinha. Isso não é modinha, isso é algo sério, não é? Eu acho que isso precisa ser dito com clareza. Perfeito, porque a gente tem já todo um conhecimento estruturado e realmente existem muitos casos que chegam para mim, principalmente adultos, né? Que quando a gente vai fazer a avaliação, a pessoa está com a vida toda desregulada. E aí, justamente, lembre-se, o TDAH é um transtorno da performance, mas existem várias coisas da sua vida que podem também atrapalhar a sua performance. E outras condições também que podem gerar sintomas parecidos com o TDAH. Então, ou seja, como eu disse, é um transtorno multidimensional e acompanha você desde a infância. Então, ou seja, a criança com TDAH, ela tem essas dificuldades muito latentes. Não é só em um único ambiente, vai prejudicar ela em vários ambientes, na escola, lidar com um coleguinha na rua ou na igreja, dentro de casa, certo? E são vários critérios, vários sintomas acontecendo e trazendo sofrimento para ela ao mesmo tempo, certo? E é justamente isso. Toda criança tem seus estágios de desenvolvimento e elas vão ter, sim, durante a infância,
dificuldades porque estão desenvolvendo na sua capacidade de inibição, da sua impulsividade, etc. Mas o TDAH tem isso muito mais acentuado, certo? E é importante a gente psicoeducar os pais, porque existe o traço de personalidade, de comportamento que pode ser disfuncional, e existe o conjunto desses traços fazendo com que a gente classifique aquelas dificuldades como um possível transtorno. No caso aqui, o TDAH, certo? Ou seja, você pode ter um filho muito desatento, certo? Mas ele, por conta de algumas questões, ele não tem a TDAH. Para ter TDAH, por isso que precisa de um diagnóstico, essas dificuldades precisam ser globais, precisam envolver várias áreas e também ter dificuldade com vários tipos de comportamento. Pode citar alguns dos itens desse conjunto? Sim, sim. A gente tem 2 grandes blocos, certo? Porque, como eu disse, como é uma disfuncionalidade em áreas do cérebro, existem características. O que a gente tem hoje de padrão assim para mapear de acordo com os nossos manuais de diagnóstico, certo? Uma gama de sintomas, mais ou menos 9 sintomas para desatenção, certo? Então esquece muitas coisas. Quando você tá falando com ele, parece que não está ouvindo porque está muito distraído. Começa uma coisa e não termina. Esquece de fazer as tarefas de casa, esquece de fazer as tarefas da escola, perde muita coisa, certo? E de uma forma assim muito constante. E aí a gente tem os predominantemente desatentos. Também a gente tem os predominantemente hiperativos, que é aquela criança justamente que tem dificuldade até de dormir, é muita energia, muito inquieta, começa uma coisa, depois, antes de terminar aquela coisa, já está em outra. Então, ou seja, são vários sintomas que prejudicam a pessoa de forma global, certo? Inclusive os relacionamentos. E os relacionamentos, E principalmente. quais as orientações que você dá aos pais, em especial? Primeiro, depois de toda a parte do diagnóstico e tratamento, é fundamental, porque veja, tem muita gente que tem preconceito contra o diagnóstico, mas o diagnóstico é muito mais do que você ficar procurando doença e rotular pessoas. O diagnóstico é um passo fundamental para você fazer um mapeamento daquela pessoa. Em outras palavras, é uma forma de você fazer uma gestão de conhecimento, de autoconhecimento daquela pessoa. Então, por quê? Porque você precisa saber, o TDAH pode trazer muita hiperatividade para uma pessoa, pode trazer muita desatenção, pode trazer outros problemas com relação à parte emocional. Então, o diagnóstico vai cuidar de o quê? De mapear, fazer uma construção de conhecimento. Saber se ela precisa de medicação ou não, certo? A medicação para TDAH é a mais segura de todas as medicações psicotrópicas para a saúde mental. É a mais segura, tanto que uma criança de 6 anos toma tranquilamente. E já temos dados de que os benefícios são muito maiores, certo? E com os pais precisam buscar orientações, porque veja, se a criança ela já tem essa dificuldade por questões neurobiológicas de se organizar, de cumprir suas tarefas, de entender o seu contexto e tem uma impulsividade muito grande, então ela precisa de pilares externos do ambiente para que ela possa justamente ter esses amparos para desenvolver essas habilidades, certo? Então, ou seja, por exemplo, não adianta você ficar verbalmente para a criança, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ela vai esquecer. Ela vai esquecer, entendeu? Você, filho, por favor, vai lá na mesa, pega esse livro para papai, depois pega água para mim. Ela vai pegar o livro ou a água, certo? Para o TDAH, você precisa ter um planejamento visual, ter técnicas visuais. Então, ou seja, muitas vezes você vai pegar pela mão dele e olha, você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Então, são uma série de técnicas, porque o ambiente precisa também proporcionar uma estrutura para que ele possa fazer um balanço dos déficits dele, certo? Então, ou seja, quando ele começar uma atividade e for extremamente empolgante para ele não vai ter a capacidade de inibição de dizer, vou parar por aqui, ou de reconhecer, estou cansado. Por exemplo, como é que o cérebro mais ou menos funciona?
Você começa ali focado em começar a fazer uma coisa, motivado, perdão. Você começa ali motivado. Então a criança acordou cedo, liga a televisão, tá lá, quer o desenho dele na plataforma que ele gosta. Então ele vai se estimular para fazer aquilo e ele vai ficar focado em fazer aquilo. Então ele fica ali, o cérebro começa a trabalhar. Motivação, foco. Aí aquela atividade traz prazer para ele, aumenta a motivação, ele continua lá. Vai chegar um momento que esse processo no cérebro vai cansar, porque o nosso cérebro não é digital. Então, para onde nós vamos? Para o tédio. O que é o tédio para a criança? Brincar. Então, você vai perceber que vai ter um determinado momento que a criança ela vai começar a brincar. A TV vai estar lá, continuando, e ela vai começar a brincar. O que é isso? Ela está processando todas aquelas informações. O TDAH, ele vai ter o quê? Quando ele está muito empolgado com uma coisa, ele não tem a capacidade de inibição nem de reconhecer que ele está cansado. Então, ele precisa de um ambiente que regula. Então, é aquele horário para começar e terminar. Alguém vai precisar intervir. Alguém vai precisar intervir. Porque o cérebro vai cansar, mas tem uma dinâmica interna em funcionamento que não o desliga. Isso. E aí, em vez de ser um comportamento de brincar, esse cérebro cansado vai ficar mais excitado. Entende? Vai ficar mais estressado. E aí vem o comportamento arredio. E aí vem aquela irritação, aquela raiva, aquela violência contra os irmãos ou contra até os próprios pais, sem ele saber de onde vem. Está sentindo aquilo, porque ele está esgotado, mas ele não tem essa capacidade de mudar o foco. Ou a mesma coisa também, como é o caso dos hiperativos, muitas vezes essa troca de atividade que ele faz demonstra regulação, demonstra cansaço. Meu filho mesmo, ele tinha uma característica bem interessante quando ele era menor, que quando ele estava muito agitado, era a hora dele dormir. Ele sempre foi muito tranquilo. Começou a agitar, digo, já está na hora do sono. Entende? Qual é o problema do TDAH? Quando ele for dormir, ele não vai conseguir. Quando chega a hora, naquele momento, ele tem... muitos deles sofrem com o problema do genes clock, que é o gene que é a capacidade do cérebro de gerir o que é dia, o que é noite e a energia. Então, 7 horas da manhã, 5 horas, enquanto todas as crianças estão acordando, ele está naquela moleza. 9, 10 horas, 11 horas da noite, que todas as crianças já devem estar dormindo, ele está agitado. Por quê? Por essa disfuncionalidade. Então, se os pais não entenderem dessas características, não tiverem técnicas que ajudem os filhos e conseguirem ajudar neles nesse sentido, o que é que vai acontecer? Comparação disfuncionais com outras crianças, entende? Irritações, cobranças, exigências. Isso estressa a criança e mais ainda os pais. Claro. Aí o ambiente familiar fica caótico. Então imagine você ali no seu momento de culto e você quer que seu filho pare, preste atenção naquilo. Só que ele tem todas as disfuncionalidades dele. Rafael, nós sempre falamos TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Mas há casos de apenas falta de atenção e hiperatividade. Em que medida? É justamente isso. O TDAH ele é dividido em 3 tipos, certo? Predominantemente desatento. Entenda, predominantemente, ou seja, todos os sintomas globais, ele vai ter mais sintomas de desatenção. Não que ele não tenha uma parte hiperativa ou uma parte impulsiva, mas vai ser mais de desatenção. Por exemplo, TDAHs em meninas é muito subdiagnosticado, ou seja, elas passam despercebidas, porque naquela fase da infância em que os TDAHs são mais hiperativos, elas são mais quietinhas. Qual é o problema? Ela está lá na sala de aula. Ela não está incomodando ninguém, mas está viajando. Aí quando vem, nota 3, nota 2, nota 1. E chegam até a idade adulta muitas vezes sem ser diagnosticada. Então, principalmente meninas, não é uma regra, existem meninas também hiperativas, mas geralmente as meninas tendem a ser mais desatentas, certo? Também a gente tem o TDAH, que é mais o hiperativo. Na infância, são essas características mais predominantes, geralmente, a hiperatividade, aquela coisa de não parar, de não conseguir se controlar, que tem a ver com a inibição. Quando a pessoa cresce, isso vai passar para as funções mentais, as funções cognitivas, muitos pensamentos e etc.
Então, a gente tem os predominantemente hiperativos. E também a gente tem os mistos, certo? Então, por isso que a gente não diz, ele é só TDA. Isso já é uma nomenclatura que foi abandonada há muito tempo, tá? Ele é TDAH, ou seja, ele tem disfunções na desatenção e outras disfunções que geram também hiperatividade, mas ele pode ter características mais para um ou mais para outro. Muito bem. Entendeu? Está entendendo? Nós temos mais para falar sobre esse assunto. Eu oriento você a cuidar daquilo que tem sido o chamado da sua família, que vem por meio de um filho te exigindo alguma coisa que você pensa, eu não estou dando conta. Então, a gente vai para o conhecimento, a gente vai para quem pode nos ajudar, a gente vai dar esse passo a passo aí em busca de alinhar as coisas em casa. Não pode fazer vistas grossas, não, isso é bobagem, não, isso é modinha, isso é... Você que vai sofrer, seu filho está sofrendo, a família paga um preço altíssimo por isso. Então, vamos olhar com cuidado, com atenção, devidamente, corretamente, para a gente alinhar tudo, já basta a vida com suas outras complicações, não é, meus amores? Sugestão para você, ligar para a gente e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Manda uma mensagem assim dizendo Pais Preparados. Nós já vamos entender que você está pedindo a revista, a nossa equipe vai responder a você e nós vamos fazer o seu cadastro, mandar para sua casa sem que você precise pagar por isso, não tem boleto junto. Só vai chegar na sua casa a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter e você vai simplesmente ser beneficiado por muito conhecimento. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com você aqui no seu consultório de família. Até já. Muito bem, meus amores. A conversa aqui hoje é aos pais que têm filhos com TDAH. E olha, já sugeri para você antes de irmos para o intervalo e trago de volta essa lembrança de você pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. A primeira lição, meus amores, é justamente sobre o cuidado que os pais precisam ter com a própria saúde mental. Afinal de contas, tem um mundo de exigências no cuidado com a vida e a gente não pode se descuidar. O que nós faremos pelos nossos filhos? A primeira coisa que temos que fazer pelos nossos filhos é justamente dar conta de conteúdos nossos, que acabam por dificultar muitas vezes a gestão da educação dos nossos filhos, a gestão do ambiente onde nós estamos, habitamos e somos senhores e senhoras por ali e descuidando de si mesmo, não vai dar bom resultado. Então, temos que entender o processo de construir uma vida com significado, propósito e saúde. Nós vamos pensar sobre por onde começar. Cuidado com a saúde mental, cuidados no relacionamento conjugal, atenção ao que as crianças sentem. Nós vamos pensar sobre buscar ter um contato melhor e maior com a natureza, tirar nossos ambientes, nossos filhos, desse ambiente tão tecnológico, tão cheio de luz artificial, tão cheio de pouco estímulo para o contato com o que realmente faz bem ao emocional, à mente da criança. Cuidados com a escola, não terceirizar a educação dos seus filhos. Estes e outros temas aqui, na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu escrevi com muito amor, com uma dedicação importante junto à Escola Bíblica da Novo Tempo, essa parceria para fazer chegar até você, com o apoio dos Anjos da Esperança, materiais como este que tem ajudado milhares e milhares de famílias. Todos os dias nós recebemos histórias de pais que tiveram compreensão do que deveriam considerar importante e urgente na família ao pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aqui eu falo também sobre castigo. Qual o lugar do castigo, minha gente? Como é que está essa história por aí? Cantinho do pensamento, você sabe que já foi, né? A gente precisa conversar melhor sobre isso. E quando o filho já é grandinho, já é um adolescente, por exemplo, e é rebelde, já não é nem uma questão para você pensar duas, não, é rebelde. Não... Será que é só rebeldia? Será que é isso mesmo o nome que se dá? Tem casos também. Não sei, vem para cá, vem conversar comigo. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Por aqui, comigo e com você aí de casa, claro que já estava junto com a gente, o psicólogo especialista em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, Rafael Costa, conversando com a gente, direcionando no cuidado com os pais. E agora eu quero saber, Rafael, o que os pais fazem de modo prático? Perfeito. Primeiro,
olhe para você. Por quê? Lembrando, TDAH ele é um transtorno de base genética. Então, o que a gente tem aí dos levantamentos científicos em vários países, nos 5 continentes? Há lugares que os dados dão de 20%, outros lugares dão 40%. 20, 40% do quê? De que numa casa onde se tem uma criança com TDAH, geralmente um dos pais também tem não diagnosticado, certo? Então, ou seja, se a criança ela já tem essa dificuldade de organização, planejamento, memória, lidar com a parte emocional, que é a questão do TDAH, se o pai também, ou enfim, o pai e a mãe, tivesse esse transtorno não diagnosticado, é mais difícil também para ele proporcionar um ambiente para o filho que seja funcional, certo? Então, ou seja, pais, fiquem ligados, talvez você também possa ser TDAH, certo? Então, precisa aí ver essa questão do diagnóstico. E é muito comum o filho tem um diagnóstico e depois o pai ou a mãe, enfim, se identificar com aquilo e depois conseguir o diagnóstico. Aí outro ponto, entenda o seguinte, o seu filho, ele tem uma dificuldade onde ele precisa desenvolver habilidades, então ele precisa de mais reforços, certo? Então, ou seja, na primeira fase ali da primeira infância, como sempre, né? Rotina já salva todos os neurotípicos. Com TDAH, ela precisa ser também base, porém uma rotina adaptada, certo? Uma rotina adaptada e aí vem a importância do diagnóstico. Porque se você sabe quais são as características, aonde o TDAH afeta o seu filho, você vai conseguir ter essa rotina de forma mais funcional para ele e para a família, certo? Outro ponto também que eu converso muito com os pais cuidado com as comparações negativas, certo? Você precisa entender que o seu filho, e é até digamos assim, uma briga ali saudável, técnica, se o TDAH ele pode ser considerado um transtorno ou uma condição, certo? Eu considero que é os dois. É uma condição, mas que traz muito prejuízo, certo? Então, ou seja, você não tem como comparar o seu filho que tem essas dificuldades com uma criança que é neurotípica, ou seja, que não veio com TDAH. Isso não é justo, nem mesmo entre os que não tenham nenhum transtorno Mas identificado, isso. porque crianças têm personalidades diferentes, elas têm a sua história como indivíduo, a gente causa muito prejuízo aos filhos de modo geral. Imagine fazer essa comparação. Porque o que acontece? Hoje, na nossa sociedade, a gente tem uma maternidade, uma paternidade muito projetada, certo? Antigamente, eu até brinco, né? Quando eu pego as histórias dos meus antepassados, a gente até brinca, rapaz, parece que meu avô fazia filho para ajudar ele no sítio, né? Hoje a gente tem aquela projeção. Só que é o seguinte, a criança ela vai crescendo e vai se tornando mais autônoma e com a automatização ali do dia a dia, os pais, todas aquelas projeções que faz quando é bebê ainda continuam. E aí os pais podem acabar colocando uma pressão muito grande nos filhos para certos resultados, e lembra que TDAH é transtorno da performance, e que pode justamente acarretar outros transtornos, tá? Porque antes de voltar para as técnicas, pais, muito cuidado. TDAH também tem proximidade genética com outros transtornos. Então, ou seja, os gatilhos do ambiente, então, ou seja, frustrações, questões mal resolvidas, pressões, pode fazer com que esse TDAH se manifeste também numa ansiedade mais acentuada, que pode cair dentro de um diagnóstico de transtorno de ansiedade, depressão. É muito comum, pais, o seu filho, e aqui a gente está falando com pais de dentro da igreja, certo? O seu filho, na adolescência, tem uma potencialidade muito grande de se envolver com drogas. O seu filho, por conta da questão das funções dopaminérgicas estarem disfuncionais, ele vai talvez correr mais riscos, gostar mais de velocidades. Então, ou seja, você precisa estar preparado para isso. Por quê? Tem muito TDAH hoje, com 12, 13 anos, tendo acesso a drogas, e encontra
Meu Deus, sabe aquela coisa assim? É o momento que minha mente está tranquila. Mas se ele fosse bem diagnosticado e tomasse a medicação, o conforto que ele encontra, por exemplo, na maconha, que é muito comum, a medicação daria, sem os prejuízos, certo? Então, pais, cuidado com as projeções que você faz nos seus filhos. E o mais importante também, se você não tiver organizado, você não vai organizar seu filho. Exato. Então, autocuidado, gente, não é luxo, é necessário. Se você não tiver, repito, se você não tiver organizado, você não vai organizar seu filho. E sim, peça ajuda, sabe? Receber o diagnóstico, monta aquela rede de apoio, não para criança, mas eu já fiz um diagnóstico de um adolescente que na devolutiva, né? Peraí, quem é que faz parte da rede dele? Era uma família que os pais eram separados, então tinha o pai, a madrasta, a avó, tipo, a mãe da madrasta, que era uma avó, do outro lado tinha a mãe, a avó, a mãe da mãe, e todo mundo tinha um certo aspecto ali de cuidá-lo. Então, na reunião de devolutiva, a gente junta todo mundo, para todo mundo entender aquilo, certo? Por quê? Pais, vocês precisam de tempo para vocês. Não é fácil lidar com uma pessoa com neurodivergência da Leide. Você precisa ter esse tempo de autocuidado, certo? Então, ou seja, buscar aquele tempo para você, certo? Pedir ajuda para a vovó, pedir ajuda para a tia, pelo amor de Deus, fica um tempinho com essa criança só para poder respirar, dormir, certo? Imagine uma criança com 3, 4 anos, não com diagnóstico fechado, mas já dando seus sinais, fazendo com que você perca a noite de sono. No outro dia você vai levantar para trabalhar. Então, a probabilidade de você ter disfuncionalidades emocionais, de performance, cognitivas, com os pensamentos é muito grande. Então, ou seja, você primeiro precisa se organizar para conseguir organizá-lo. Você citou o caso de haver uma probabilidade grande de esse menino ali na adolescência, tendo contato com uma droga, por exemplo, ser muito mais afeito a ela por encontrar nela ali um alívio, digamos, para a sua ansiedade. Recentemente, uma mãe que também é psicóloga, ela disse que ao fazer o diagnóstico do filho, já há alguns bons anos, uns 20 anos, o psiquiatra disse bem assim para ela: você não quer a medicação para o seu filho? Por quê? Eu não quero que o meu filho use esse tipo de droga. Ele disse, bom, existem esses dados, você escolhe a probabilidade de usar esta droga dentro do cuidado, a atenção à saúde mental, saúde do seu filho, ou não, eu prefiro então que seja feito o processo todo dentro da expectativa de que isso aqui faça um bom caminho. Então, é você fazer escolhas também. Há situações na vida que exigem que a gente faça escolhas na vida, fui repetitiva, né? Que faça escolhas importantes acompanhadas de quem está à frente com conhecimento suficiente para dizer, olha, o melhor caminho, mais adequado é este, porque, afinal de contas, é para isso que a gente confia nos profissionais. Agora, também sempre faço questão de dizer, em casos como este, diagnóstico não é interessante se faça somente com uma voz. É preciso que você pense ser multidisciplinar, ser também o caso de ouvir outras vozes, de consultar outros, para você ter certeza, isso é importante. Afinal de contas, muitas vezes todo mundo vai ficar inseguro. Será que é? Porque já tem preconceitos, tem medos, tem ansiedades, tem, enfim, a gente precisa respeitar isso. É legítimo, é real. Então, vai outro, escuta outro. Óbvio também que é preciso dizer que não é simples, que não é fácil, que tem um custo monetário, tem um valor importante para se fazer, pegar um bom profissional e pagar para fazer, envolve custos, mas a gente precisa dizer o que precisa ser dito, né? E aquela pergunta, quanto custa a sua paz? Certo? Então, ou seja, quando a gente incentiva os pais, façam um diagnóstico, etc., é porque a gente sabe os benefícios disso, sabe? Os benefícios, por exemplo, de uma mentoria, porque o TDAH, eu vou tratar o TDAH, eu preciso fazer, principalmente com adultos, eu preciso fazer ali, dentro da clínica, um raciocínio.
ele tem todas as comorbidades. Eu começo com ele um processo de organizar esse sono, alimentação, rotina, né? Ou eu começo cuidando das feridas, as feridas da alma, né? Ou seja, aquelas autorrotulações, os pensamentos, a visão de si muito negativa por esse histórico, perfeito? E aí, justamente, quanto mais cedo você tem consciência da tua dificuldade, quanto mais informações você tem sobre você próprio, sobre a condição também do seu filho, né, que aqui está falando com pais, é justamente isso, você está em busca de ter contato com o seu caminho de paz de forma mais rápida, certo? Então, assim, o diagnóstico é super importante e aí, justamente, com o diagnóstico bem organizado, você vai conseguir ter toda a estrutura, certo? Por exemplo, uma dica mesmo que eu dou para os pais: sejam muito visuais para os seus filhos. Filho, você tem que arrumar a cama, mas tem lá uma tabelinha na parede, sabe? Arrumar a cama, escovar os dentes, entendeu? Para ele seguir Ele passo a seguir, passo. porque se deixar só na memória, ele vai esquecer. Mas se ele tiver algo para além dele, que faça com que ele constantemente enxergue aquilo, ele vai estruturando melhor aquele comportamento e desenvolve aquela habilidade. Pensando que você repete isso não somente para os casos de TDAH, mas isso é para a vida, é para a gente grande, para a gente pequena, é para a gente se estruturar como indivíduos em sociedade, enfim. Sobre organização, planejamento, isso não pode faltar, e aí você pontua bem. Vamos pensar em outros aspectos também que fazem parte disso aí. Sono. Uma criança com dificuldade de dormir, vamos pensar em práticas de exercícios físicos, vamos pensar em contato com a natureza. Eu até citei anteriormente que é um dos temas trabalhados aqui na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que você pode mandar agora assim, ó, Pais Preparados, para o nosso WhatsApp, 98244-4449. Pais Preparados, a equipe já sabe que você está pedindo a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. E aqui diz assim, olha, que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que as crianças e adolescentes devem ter pelo menos 1 hora por dia de contato direto com a natureza, seja passeando em um parque, brincando em uma praça, no jardim, até mesmo no quintal da sua casa, na companhia do seu cachorro, por exemplo. Essa prática promove calma, bem-estar físico, mental e social. Uma pesquisa conduzida por especialistas chineses e australianos constatou que as crianças em idade pré-escolar que têm mais contato com a natureza são menos hiperativas e apresentam menos dificuldades de comportamento. E deixa eu dar um adendo, já tem pesquisas na área do TDAH demonstrando claramente, com grupos bem divididos para não ter viés, que a incidência de casos de TDAH nas cidades grandes, com muita concentração, é muito maior do que na zona rural. Então, ou seja, já temos pesquisas, evidências claras para depressão, para ansiedade, etc., que o contato com a natureza tem um efeito de fato curador, de diminuição de sintomas. Então, essa recomendação que você está lendo, daqui a alguns dias vai ter dados científicos comprovando muito mais essas orientações. Então, ou seja, até para o caso do TDAH, o seu filho sair, ter contato com a natureza, fazer um esporte, trabalhar a consciência corporal dele, desenvolver atividades onde ele vai se sentir bom em alguma coisa, é super importante para a autoestima e facilita a sua vida. Sensacional. Então, esses especialistas chineses e australianos, ao constatarem isso, ajuda que a gente considere o que é básico. A gente precisa dormir. Nossos filhos estão dormindo. Precisa se movimentar, precisa ser criança, precisa sair desse ambiente tão artificial para o contato com o que é real. E aqui, ó, nós somos criacionistas. Cremos que, como está escrito em Gênesis 1 e 2, Deus nos criou e nos pôs em contato com a natureza. Deus criou o mundo, faz um jardim e põe ali homem e mulher naquele ambiente. Não é estranho pensar que, voltando às origens, nós teremos mais ganhos do que qualquer outra indicação dada. Eles vão dizer, os especialistas vão dizer, que há uma melhora na qualidade do sono, menos estresse, habilidades cognitivas mais altas, ou seja, inteligência
inteligência, melhores capacidades de atenção, memória, resolução de problemas e criatividade, o que faz todo sentido. Todo sentido, meus amores. Então, olha, pais preparados, filhos de caráter, para te ajudar a estudar esse assunto com seus filhos. Senta com eles, ou com ele, ou com ela, um que você tenha, e nós vamos estudar junto. Filho, então, dá uma pesquisada aí no Google. Aí você dá o tema para ele pesquisar. Vai lá no Inteligência Artificial, põe lá tal pergunta, contato com a natureza, faz a criança interagir com esse conteúdo. E aí você vai trabalhando com ele aquilo que, de modo prático, será sentido certamente o resultado disso. Pais preparados, filhos de caráter, você diz que não tem ajuda, para com isso, porque eu estou aqui te ajudando, Rafael está aqui te ajudando, há Novo Tempo, todo mundo te ajudando e você, ai, não sei. Claro que sabe, é só mandar mensagem para a gente no 982444449. Pais preparados, vai chegar na sua casa com muito amor aqui da Novo Tempo para você. Rafael, caminhando para o fim do programa, você traga aí mais o que os pais podem fazer nesse ambiente. Perfeito. E a gente falou também um pouquinho, né, dessa questão da expectativa que os pais têm com relação aos filhos. E veja, o TDAH, ele tem uma característica porque ele vai tendo sintomas mais agravados de acordo com a idade da criança, perfeito? Então, por exemplo, você falou de um dos pontos principais, essa questão do sono. Assim, eu já deixei de dar diagnósticos para uma pessoa, um diagnóstico de uma pessoa, porque ela me relatou que estava há meses dormindo mal. Então, só esse ponto, ela já poderia se identificar como TDAH aí, mas a gente já tira. Por quê? Porque se eu não estiver com o pilar do sono em dia, eu vou ter todas as disfuncionalidades de gestão de tempo, de concentração, de atenção, de humor, e que pode me confundir com outros transtornos. Então, um dos fatores excludentes é isso. Só que justamente os pais precisam estar atentos a isso. Não é comum uma criança, todos os dias ou por vários dias da semana, estar com muita energia pela noite e pouca energia de manhã. Entende? O ciclo circadiano dela está disfuncional. E aí você precisa justamente correr atrás de conhecimento e orientar-se com relação a isso. Por quê? Nós estamos vivendo, Darleide, numa era onde o nosso cérebro não foi construído, adaptado, treinado para lidar. Então essa coisa de a gente ter luz branca 10 horas da noite é uma coisa tipo assim que o cérebro não está acostumado. A quantidade de luz branca através de smartphone, celular, telas, etc. Ou seja, imagine, você passa o dia todo trabalhando e antigamente você tinha uma TVzinha de 14 polegadas ali. Hoje você tem uma TV de 75, 50 polegadas na sua frente. Então, ou seja, você está aqui relaxando todo o seu corpo, mas toda a tua parte cognitiva, toda a tua parte emocional também está ali sendo estimulada, 10, 11 horas da noite. Agora imagine isso para uma criança. Então a gente já tem um ambiente disfuncional. E aí eu quero usar esse espaço aqui justamente para diminuir um mito, tá? Essas questões ambientais causam sintomas parecidos com TDAH? Sim. Porém, elimina e tira a força genética do TDAH? Não. Certo? Então, ou seja, você pode estar mimetizando em crianças neurotípicas dificuldades de performance, certo? O TDAH, você vai botar ele num sítio, como são casos de pacientes adultos que eu atendo. Ele está lá no sítio, sabe, no meio das árvores, com aquela tranquilidade, mas a inquietação interna, Tá lá. a dificuldade de focar numa atividade por um certo período de tempo, está lá. Na idade adulta, dificuldade de manter-se focado naquela atividade ou ficar procrastinando aquilo que para ele é difícil, continua lá, independente se ele está no centro urbano ou na cidade. Então, assim, apesar de o centro urbano ser isso, muito mais prejudicial para o contexto dele. Aí é o seguinte, porque para a gente entender como se caracteriza um transtorno mental, a gente tem vários fatores. Primeiro fator, genética. Segundo fator, histórico de vida. Terceiro fator, ambiente. E tem um quarto fator aí também de traumas, etc.
Então, ou seja, eu tenho potencial genético, certo? E eu tenho um ambiente e um histórico de vida que potencializa isso. Então, tem muita gente que passou pela vida sem ter conhecimento, etc., tendo os seus prejuízos, mas os diagnósticos estão aparecendo agora, porque primeiro a gente tem mais conhecimento. Exato. E segundo, a gente tem um ambiente que proporciona digamos assim, a exaltação desses sintomas através de sofrimento. A eclosão, a explosão, né, daquilo que estava lá e agora explode porque a gente tem um ambiente que favorece a que isso venha para a superfície com força. E mesmo que seja calado, o seu filho sofre com esses sintomas. Oh. Entende? E por isso que você precisa de uma orientação adequada com relação a essas características. Então, assim, fica difícil também aqui, de uma forma geral, a gente falar, porque tem muitas coisas que são muito específicas. Claro. Então, ou seja, buscar uma mentoria, buscar uma terapia, buscar uma orientação, para entender o contexto do seu filho, entender a sua casa, certo? Por exemplo, eu tenho um caso aqui onde a pessoa tinha 2 filhas com TDAH. Uma totalmente desatenta e a outra hiperativa. Entende? Como lidar? Justamente, precisa conhecer as características de cada um e organizar esse ambiente. Pensa na exaustão dos pais. Da exaustão dos pais. Que trabalham, que tem uma série de situações para dar conta, tem o próprio ser, né? Pai, mãe, tem o ser marido, ser mulher, ser a esposa, gerir a casa, tem os casos de mães que estão sozinhas, que os pais estão ausentes, o caso de pais também que estão sozinhos, situações financeiras envolvidas. Gente, não pense que daqui nós fazemos esses recortes aleatórios do que é uma vida real. Por isso que a gente fala aqui de uma exaustão, cansaço, algo que tem sido assim consumidor da vida de muita gente. Eu não sei o que fazer, eu não aguento mais. E entra em depressão, crises de pânico, por uma ansiedade diante de fatos que estão ali para serem tratados. Como é que dá conta? Então, eu espero que um consultório de família, a presença de um profissional que tem essa especialidade para ajudar nesse momento tão necessitado, que você pense, é uma voz acolhedora, é uma voz que chama a atenção, que quer andar com você, dizendo, olha, dá aqui tua mão, pega esse material, lê, estuda, se aprofunda, marca um profissional, junta um dinheiro, faz aí uma vaquinha, coleta um dinheiro com a família, com os amigos, diz, eu preciso entender meu filho, eu preciso me entender também, eu preciso me conhecer e como eu funciono, né? Então, faz isso por você, pela sua casa, pela sua família. Isso é um direcionamento do céu. Para que a gente... Uma ocasião você vai ver Jesus usando a palavra e o coxo levanta e sai com a sua maca embaixo do braço. Outra hora você vai encontrar Jesus cuspindo no chão e fazendo ali um material para pôr nos olhos do cego. E ele faz de novo e põe nos olhos do cego, ele enxerga. Então, Deus cria pela palavra e Ele cura pela palavra e Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Tem cura em mudar o nosso estilo de vida, tem cura, tem mudança, tem transformação, tem amenização dos sintomas, tem conformação dos sintomas. Se você fizer uma mudança, rotina, expõe seu filho um pouco mais ao sol, à natureza, tira os alimentos artificiais, tira de tanto guloseima, tanta bobagem, ensina essa criança a comer bem, a dormir na hora certa, diminui a quantidade de horas diante das telas, torna o ambiente mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. Senão você vai ficar dependendo do remédio o tempo todo e o remédio não vai dar conta de tudo. E o sofrimento vai continuar. Então não entre em negação e nem entra também nessa de dizer, deixa, o que eu vou fazer? Você vai adoecendo cada vez mais e o seu filho também. Que você sinta o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito e essa chamada que você também assuma o que precisa ser assumido. Né, Rafael? Perfeito. E assim a gente vai se despedindo, viu? Sua palavra final. Muitos pais que nos acompanham agora também têm o seu círculo, enfim, tem sua família baseado em princípios cristãos. E tem um texto lá de Paulo em Romanos capítulo 5, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, certo?
E aí eu me lembro de um sermão que eu vi há muito tempo atrás, que ele dizia assim, quando você pede a Deus alguma coisa para o seu filho, para sua esposa, por você, por uma questão de dívida e etc., a primeira coisa que Deus vai te dar é paz. Então, quando você que está em casa está procurando por orientação divina para lidar com o seu filho TDAH, Deus vai te dar paz. Então, pai, não se sinta culpado quando você tirar um tempo para você, para ter paz. Porque se você tiver paz, você vai levar paz para sua família. Lindo, obrigada. A gente se encontra por aqui no consultório outras vezes. Muito obrigada pela sua companhia aqui no consultório também. Um beijo e até o próximo. Muito bom ter você aqui.